Rota do tráfico. 40 quilos de drogas são apreendidos no aeroporto de Manaus. 2 pessoas foram presas. Tragédia em família. Ex-militar mata a mãe e 2 crianças a facadas. Susto e correria. Transformador de energia explode no centro da capital. E ainda, agências de portas fechadas. Bancários anunciam nova greve a partir de amanhã. Agora, no Band Cidade. Boa tarde. 2 pessoas foram presas hoje com 40 quilos de maconha. Elas são acusadas de fazer parte de uma das maiores quadrilhas do tráfico aqui em Manaus. A droga veio do Mato Grosso. 40 quilos de maconha prensada estavam distribuídos nestas 2 malas de viagem. A bagagem era trazida por Aline Nogueira da Silva, de 19 anos, e pelo amigo dela, Ronamiel Roberto de Oliveira, de 23 anos. A dupla desembarcou aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, na madrugada de domingo para segunda-feira. Aqui do lado de fora, o casal foi surpreendido pela Polícia Civil. Depois eles foram encaminhados à delegacia. A ação faz parte da Operação Paz Pública, que já prendeu aqui em Manaus mais de 10 pessoas. A investigação já dura 3 meses. Mais pessoas devem ser presas. O casal integra uma das maiores quadrilhas do tráfico em Manaus. O grupo usa crianças e adolescentes para distribuir a droga nas comunidades. O bando era chefiado por um jovem de apenas 19 anos, que também está preso. Segundo a polícia, não é a primeira vez que maconha e cocaína chegam a Manaus através de mulas. A droga geralmente vem do Pará, Mato Grosso e até de São Paulo. Estão sendo presos os distribuidores, os fornecedores, as mulas, os gerentes das bocas. Então toda essa quadrilha de vendas de maconha prensada, devido à grande demanda, era bem articulada em nossa cidade. Então nós estamos desmantelando essa rede de venda de maconha prensada. Em nota, a Infraero informou à nossa equipe de reportagem que a responsabilidade de fiscalizar e apreender entorpecentes cabe à Polícia Federal. Já a Polícia Federal não se pronunciou sobre o assunto. E a Polícia Civil prendeu nesse fim de semana 9 pessoas envolvidas no esquema de exploração sexual de crianças e adolescentes em Maués, no interior do Amazonas. As jovens têm idades entre 11 e 17 anos. O grupo era formado por músicos, empresários, servidores da área da saúde, funcionários públicos e até comerciantes. A maioria das vítimas era aliciada na porta das escolas com a promessa de dinheiro fácil. Segundo a assessoria da Polícia Civil, ainda há 4 mandados de prisão a serem cumpridos. Um crime chocou a população nesse domingo. Um ex-militar matou a facadas a própria mãe e mais 2 crianças, que eram seus sobrinhos. Segundo a família, João Luiz dos Santos, de 23 anos, era viciado em drogas. Na parede da casa, a bicicleta de uma das crianças mortas pelo próprio tio. Toda a vida ela trabalhou para ajudar o marido dela, tinha uma taberninha deles, viviam numa boa. Aí ele entrou no exército. Tentava tratar dele, ela entregando a boina, viu hoje, no exército. E ele botou para fumar droga, foi interno 2 vezes. O crime aconteceu por volta de 2 horas da madrugada de domingo, neste apartamento do conjunto Prosamim, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. O ex-militar, de 23 anos, que de acordo com testemunhas, era viciado em drogas, chegou em casa, pediu dinheiro para a mãe, que disse que não tinha. João Luiz pegou uma faca e matou a mãe e 2 sobrinhos. Um de 9 e outro de 3 anos. Depois do crime, Luiz teria saído de casa com a roupa suja de sangue e com a faca na mão. Segundo testemunhas, ele estava drogado. Os vizinhos, que não quiseram gravar entrevista, contam que foram até a casa do ex-militar e viram as vítimas na sala. Revoltados, lincharam João Luiz no meio da rua. Antes ele queria incendiar a casa, queria incendiar tudo. Lá, ele era o terror ele. Ele chegava ali na quadra ali e queria, às vezes ele queria acabar até o arraial. Foi para a igreja e fugiu para fazer a tragédia. Que pena. E ontem à noite, uma pequena embarcação com 15 pessoas a bordo naufragou no Rio Negro. Uma pessoa morreu. Quem tem as informações é a repórter Samira Benoliel.
Nayandro, o acidente aconteceu por volta das 8 da noite. Segundo o 9º Distrito Naval, a lancha estava transportando 15 pessoas, maioria menor de idade, entre 12 e 16 anos. O corpo de uma mulher foi encontrado. O restante das vítimas foram resgatadas com vida. Um inquérito administrativo vai ser instaurado para apurar as causas e responsabilidades do acidente. Samira Benoliel para o Band Cidade. Há alguns meses, o Ministério da Educação estuda tirar as escolas de Libras. Hoje, no Dia do Surdo, uma manifestação foi realizada contra esta possível decisão. Um bate-papo onde a ausência da fala não faz falta. Atualmente existem em Manaus cerca de 5.000 surdos. Hoje, cerca de 500 deles se reuniram na Praça do Congresso, no centro da cidade, para reivindicar contra o fim das escolas de Libras. O objetivo dessa manifestação é um movimento democrático, na verdade, né? Então, o governo está fazendo o Plano Nacional de Educação no passado, os surdos fizeram as emendas, as propostas, e a comissão do MEC não retirou todas as emendas com relação à língua de sinais, com relação à educação bilíngue para surdo. Libras é a língua oficial dos surdos e, segundo esta professora, essencial para o aprendizado de pessoas que escutam e falam. Ela defende que a decisão do MEC de acabar com as escolas específicas é um erro. A nossa luta pelo não extermínio da escola de surdo é esse fator, porque se exterminar a escola de surdo, também, ao mesmo tempo, vão tentar exterminar a língua de sinais. E aí como fica a comunidade surda, como fica a sua comunicação, a palavra ela não tem sentido para o surdo. Para levar a reivindicação adiante, a Associação de Surdos do Amazonas pretende encaminhar um documento à Câmara dos Deputados e ao Senado. O objetivo é sensibilizar o Ministério da Educação e reverter a decisão de acabar com as escolas de Libras. Segundo o MEC, deve haver a unificação do ensino para acabar com o preconceito, colocando na mesma sala de aula alunos surdos e aqueles que ouvem. Mas para que isso aconteça, antes de tudo, é necessário qualificar os profissionais para que não haja dificuldades na aprendizagem. E o fim de semana foi marcado por muita irreverência. Foi mais uma edição da Parada Gay aqui em Manaus e o tema deste ano foi a luta contra a homofobia. Na festa onde tudo era permitido, este casal trocava carícias sem se importar com os olhares. Você já se sente à vontade hoje? Olha, à vontade sim, mas a população não está à vontade para nos receber ainda. E se a ordem era chamar a atenção, teve quem, digamos, esbanjasse no figurino. Te veio fantasiada de quê? De Barbie, é da Beyoncé. Segundo a Associação de Gays e Lésbicas do Amazonas, hoje Manaus tem mais de 100.000 homossexuais, pessoas normais que buscam espaço na sociedade ainda homofóbica. A gente optou a gritar, diga não à homofobia, que é um grito de guerra, um grito de alerta e pedindo socorro aos setores público, estadual, municipal e federal por mais políticas voltadas à comunidade LGBT no estado do Amazonas. Em São Paulo, a Parada Gay já é considerada um dos maiores eventos do calendário paulista. Aqui no Amazonas, a tendência também parece ser essa. A cada ano, milhares de pessoas se reúnem para ver de perto a festa de gays, lésbicas e simpatizantes. Entre os que buscavam diversão, essa turma se esforçava para repassar o recado. A galera da camisinha distribuiu 500 mil preservativos. Números do Ministério da Saúde mostram que os casos de DSTs são 11% maiores em homossexuais. É extremamente importante que a gente leve essa informação, independente da orientação sexual que cada um possa ter. Na 11ª Parada Gay de Manaus, a única disputa era pela preferência de quem assistia ao espetáculo. Um show colorido pela inclusão social. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. A seguir, transformador de energia explode no centro de Manaus e os detalhes sobre a nova paralisação dos bancários. É daqui a pouco no Band Cidade.